Você não vai acreditar no que está acontecendo. Após quase 50 anos da morte oficial do rei do rock, algo que ninguém esperava veio à tona. O túmulo de Elvis Presley foi reaberto, e o que encontraram lá dentro simplesmente chocou o mundo inteiro. Sim, você ouviu direito. A sepultura onde estaria enterrado um dos maiores ícones da música mundial foi aberta, e o conteúdo desse túmulo reacendeu as teorias mais obscuras e misteriosas que cercam a morte de Elvis desde 1977. Mas por que agora? O que exatamente foi encontrado? E, mais importante, por que tanto sigilo em torno disso? Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores mais polêmicos dessa reviravolta surpreendente, que já está deixando fãs e especialistas em choque. Vamos relembrar os detalhes que nunca bateram direito: a pressa no funeral, o caixão hermeticamente fechado e estranhamente pesado, a aparência duvidosa do corpo exposto, e até a grafia errada do nome na lápide. Isso sem falar nas inúmeras aparições misteriosas atribuídas a Elvis ao longo das décadas. Tem até quem jura que ele apareceu no fundo de uma cena no filme Esqueceram de Mim. Coincidência? Farsa? Ou uma verdade escondida por décadas? Se você está aqui é porque também sente que há algo errado nessa história. Então já deixa o like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas que também querem saber a verdade por trás dos bastidores mais ocultos da cultura pop. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal. Isso é fundamental para que a gente continue trazendo conteúdos com essa profundidade e coragem de falar sobre o que muita gente prefere esconder. E se puder apoiar ainda mais, clique no Super Thanks aqui embaixo. Isso ajuda diretamente o canal a continuar existindo. Mas se não puder, sem problema, comenta aqui o que mais te surpreendeu nesse caso bizarro. Sua interação vale muito. E nem pense em sair antes do final, porque a última revelação desse vídeo vai te deixar completamente impactado. Você nunca mais vai olhar para o túmulo de Elvis Presley da mesma forma. Poucos nomes no mundo do entretenimento provocam tanta admiração, nostalgia e mistério como Elvis Presley. O rei do rock, que revolucionou a música nos anos 1950 e se tornou um ícone cultural global. O fato, envolto em sigilo e especulação, teria ocorrido de maneira discreta e sem anúncio prévio ao público, o que, inevitavelmente, deu origem a um turbilhão de rumores e desconfianças. A princípio, tudo começou com movimentações estranhas no cemitério de Forest Hill, onde Elvis foi originalmente sepultado, antes de ser transferido para o Jardim de Meditação em Graceland, local que se tornou um santuário para milhões de admiradores. Durante a madrugada de uma quinta-feira, moradores vizinhos afirmaram ter visto caminhões discretos, holofotes e figuras uniformizadas circulando o espaço onde estaria o túmulo do cantor. Pouco depois, imagens começaram a circular nas redes sociais mostrando uma escavação parcial na região correspondente ao túmulo, com uma cobertura de lonas escuras e vigilância constante. O que era apenas um boato, em questão de horas, tornou-se manchete mundial. O túmulo de Elvis Presley teria sido reaberto, quase meio século após sua morte. A notícia caiu como uma bomba em fóruns dedicados à memória do artista, entre teóricos da conspiração e até mesmo entre estudiosos da música e da cultura pop. Muitos se perguntaram, por que alguém abriria o túmulo de uma das figuras mais emblemáticas da história? Havia autorização da família? Havia algum novo exame forense sendo realizado? Ou estariam as autoridades investigando alguma nova evidência que colocasse em xeque a versão oficial de sua morte? As perguntas se multiplicavam à medida que mais informações não confirmadas surgiam. Algumas fontes alegavam que o processo teria sido solicitado por descendentes diretos de Elvis, sob o pretexto de resolver questões de herança e confirmar informações genéticas. Outras, mais sensacionalistas, diziam que finalmente alguém teria fornecido provas de que o corpo sepultado em Graceland não era de Elvis Presley, reforçando a antiga teoria de que o cantor teria forjado sua própria morte para escapar da fama e viver uma vida anônima. Teorias desse tipo nunca foram raras. Desde o fim da década de 1970, inúmeros relatos de supostos avistamentos de Elvis surgiram ao redor do mundo. Alguns diziam tê-lo visto em um supermercado da Califórnia, outros garantiam que ele vivia tranquilamente sob outra identidade em uma ilha caribenha. Embora sempre descartados por autoridades, esses boatos nunca deixaram de fascinar o público. E agora, com a confirmação da movimentação em seu túmulo, velhas dúvidas ressurgiram com força. Afinal, se nada de errado havia, por que manter o procedimento em sigilo? Por que a família ainda não se pronunciara oficialmente,
mesmo diante da avalanche de notícias. O silêncio, aliás, foi um dos elementos que mais inflamou os ânimos dos curiosos. Lisa Marie Presley, filha única de Elvis, falecida em 2023, sempre foi muito protetora da imagem do pai e costumava rebater com firmeza qualquer teoria que desrespeitasse sua memória. Com sua ausência, o controle familiar sobre o legado de Elvis passou a ser administrado por um conselho composto por herdeiros indiretos e executivos ligados a Elvis Presley Enterprises, a corporação responsável por gerenciar a marca e os direitos sobre tudo que envolve o rei do rock. Muitos especulam que decisões como essa reabertura teriam partido justamente desse conselho, que teria obtido autorização judicial sigilosa para proceder com a ação. A comoção gerada pelo evento logo atingiu níveis estratosféricos. Fãs de todas as partes do planeta começaram a peregrinar até Graceland na esperança de obter respostas. A cidade de Memphis viu o turismo explodir inesperadamente, com filas intermináveis de curiosos, jornalistas, youtubers e até estudiosos da cultura pop tentando capturar algum fragmento da verdade. As emissoras locais foram inundadas por telefonemas e mensagens de espectadores exigindo cobertura ao vivo. Surgiram até grupos organizados que, com cartazes e velas, pediam respeito à memória de Elvis, enquanto outros exigiam transparência completa sobre o conteúdo do túmulo. Com o passar dos dias, algumas informações não oficiais começaram a vazar. De acordo com um funcionário aposentado da administração do cemitério, que preferiu não se identificar, dentro do túmulo teriam sido encontradas incongruências com os registros originais. Essa fonte afirmou que a urna lacrada, onde estaria o corpo de Elvis, apresentava sinais de substituição recente, algo que jamais deveria ter acontecido em um túmulo sob vigilância constante. Houve ainda relatos de que amostras biológicas foram recolhidas para análise genética, embora nenhuma autoridade tenha confirmado oficialmente essa alegação. Outra figura polêmica envolvida foi o ex-agente do FBI, Harold Jenkins, hoje com mais de 80 anos, que publicou um vídeo afirmando que trabalhou em um dossiê secreto nos anos 1970 a pedido do governo dos Estados Unidos, envolvendo celebridades ameaçadas por organizações criminosas. Segundo Jenkins, Elvis Presley teria colaborado com uma investigação federal sobre tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado em um programa de proteção de testemunhas. A morte de Elvis Presley permanece até hoje como um dos episódios mais marcantes e enigmáticos da história da música e da cultura pop mundial. Elvis foi encontrado inconsciente no chão do banheiro de sua mansão em Graceland, por sua então noiva Ginger Alden. Segundo relatos, o cantor estava de bruços, com o rosto voltado para o carpete, e vestia apenas um pijama parcialmente abaixado. A tentativa de reanimação foi imediata e ele foi levado às pressas ao Baptist Memorial Hospital, em Memphis. Pouco tempo depois, às 15h30 daquela terça-feira de agosto, sua morte foi oficialmente declarada. A notícia rapidamente se espalhou pelos meios de comunicação e causou uma comoção mundial. Fãs se aglomeraram em frente a Graceland, emissoras interromperam sua programação, e o mundo parecia ter parado para lamentar a perda de uma de suas maiores estrelas. Mas quase no mesmo instante em que o luto se instaurava, começaram também a surgir questionamentos. A primeira delas era a respeito do que realmente havia causado a morte de alguém tão jovem, que, embora estivesse visivelmente acima do peso e com um histórico de problemas de saúde, ainda era considerado ativo artisticamente. O comunicado oficial indicava um ataque cardíaco súbito, causado por arritmia. Porém, muitos começaram a desconfiar que essa versão não era suficiente para explicar a morte de uma figura pública tão importante. Especialmente quando se descobriu que a autópsia completa, realizada poucas horas após sua morte, fora lacrada pelas autoridades e colocada sob sigilo por nada menos que 50 anos. Isso mesmo, meio século de segredo sobre o conteúdo integral de um exame médico fundamental. O motivo alegado para o sigilo era o desejo da família Presley de preservar a privacidade e evitar que detalhes médicos íntimos fossem usados de forma sensacionalista. Ainda assim, essa atitude só alimentou as especulações. Afinal, o que poderia estar escondido naquele laudo que exigisse um bloqueio tão prolongado de acesso público? Essa pergunta passou a ser o combustível de diversas teorias que começaram a ganhar corpo em jornais alternativos, programas de rádio, mais tarde, em documentários e produções voltadas para fãs e conspiracionistas. Uma das hipóteses mais discutidas é a de que Elvis não morreu de causas naturais, mas sim por uma overdose de medicamentos prescritos,
uma versão que se tornaria cada vez mais plausível à medida que mais informações não oficiais vinham à tona. Elvis sofria de múltiplos problemas de saúde nos anos finais de sua vida. Ele era obeso, sofria de hipertensão, diabetes, problemas intestinais e osteoartrite. Também se sabia que tomava uma quantidade impressionante de medicamentos diariamente, muitos deles psicotrópicos, tranquilizantes, analgésicos e pílulas para dormir. Estima-se que, nos últimos meses de vida, ele consumisse entre 10 a 15 tipos diferentes de fármacos por dia, todos prescritos por médicos pessoais, em especial o controverso Dr. George Nichopoulos, conhecido como Dr. Nick. Durante investigações posteriores, descobriu-se que Dr. Nick havia prescrito mais de 10.000 comprimidos para Elvis nos últimos 8 meses antes de sua morte. Isso gerou indignação pública e levou a um processo judicial que tentou tirar sua licença médica, embora ele tenha conseguido manter o direito de exercer a profissão por mais algum tempo. Essa conexão entre o uso excessivo de remédios controlados e a morte do cantor se tornou o centro de uma versão extraoficial muito difundida. A de que Elvis teria sofrido um colapso causado por intoxicação medicamentosa, que por sua vez levou à falência múltipla de órgãos. Essa teoria, porém, nunca foi oficialmente admitida ou documentada no laudo médico disponível ao público. O que aumentou ainda mais a curiosidade foi a maneira como os representantes de Elvis, sua equipe e até sua família pareciam evitar falar sobre o assunto diretamente. Mesmo entrevistas posteriores concedidas por Ginger Alden e por membros da chamada Máfia de Memphis, grupo que fazia parte do círculo íntimo do astro, evitavam detalhar os momentos finais do cantor, mantendo viva a aura de mistério. Outro aspecto importante do mistério envolvendo sua morte foi o tratamento do próprio corpo. O caixão utilizado no funeral de Elvis era enorme, pesando quase 450 quilos. Parte do peso foi atribuída a uma espécie de sistema de resfriamento interno, instalado para manter a integridade do cadáver devido às altas temperaturas do verão no sul dos Estados Unidos. Contudo, muitos presentes ao velório notaram que Elvis parecia diferente, como se não fosse realmente ele ali. Algumas pessoas chegaram a afirmar que o corpo parecia ser de cera, levantando suspeitas de que se tratava de um manequim. Essa ideia foi alimentada por detalhes como a posição do nariz, a coloração da pele e até o formato das mãos. Embora essas observações não tenham base científica, elas contribuíram significativamente para o folclore em torno de sua suposta morte falsa. Ainda mais curioso é o fato de que, nos documentos oficiais do funeral, o nome de Elvis aparece como Elvis Aaron Presley, sendo que seu nome verdadeiro, de nascimento, é Elvis Aaron Presley, com apenas um ano e meio. Embora possa ter sido um erro comum, teóricos da conspiração interpretaram isso como uma pista deixada intencionalmente para sinalizar que o verdadeiro Elvis não havia morrido. Para alguns, esse seria o maior truque já realizado por uma celebridade, forjar a própria morte e desaparecer da vida pública com a cumplicidade de familiares e agentes do governo. Décadas se passaram e, ainda assim, o mistério não foi dissipado. O conteúdo da autópsia, como mencionado anteriormente, permaneceu lacrado, alimentando a dúvida por anos. A previsão era de que o documento fosse totalmente liberado em 2027, quando completariam 50 anos de sua morte. Isso gerou expectativa e ansiedade entre fãs e pesquisadores, que aguardam com atenção qualquer novo indício ou revelação que possa esclarecer de vez o que realmente aconteceu naquele dia quente de agosto de 1977. Mesmo especialistas médicos que tentaram reconstruir o quadro clínico de Elvis com base em registros fragmentados divergem quanto à verdadeira causa de sua morte, embora concordem que seu estilo de vida, o uso de medicamentos e sua saúde debilitada foram fatores decisivos. Além disso, o legado de Elvis tornou-se, paradoxalmente, ainda maior depois de sua morte. Sua música continuou a ser redescoberta por novas gerações, sua imagem foi licenciada para milhares de produtos e seu nome permanece entre os artistas mais rentáveis da história, mesmo décadas após sua morte. Talvez isso também contribua para a resistência em aceitar que um mito como Elvis Presley tenha partido de forma tão banal e sem despedida adequada. Há algo de inconcebível na ideia de que alguém tão grandioso e revolucionário tenha simplesmente sucumbido a problemas de saúde comuns e ao uso de remédios, sem qualquer aviso ou glória final. Elvis começou a apresentar sinais de desgaste físico e mental ainda nos anos 60, mas foi na década de 1970, especialmente após seu retorno triunfal aos palcos em 1968 com o lendário Comeback Special,
que os problemas começaram a se intensificar. Embora tivesse voltado a ser uma figura ativa e aclamada nos shows ao vivo, com turnês esgotadas por todos os Estados Unidos, seu corpo já dava sinais de esgotamento. A pressão para manter o ritmo frenético de apresentações, a vida reclusa em hotéis e mansões, a falta de uma rotina saudável e a ausência de um apoio emocional sólido contribuíram para o agravamento de seu estado de saúde. O que muitos não sabiam, e que só veio à tona anos depois, era que Elvis sofria de diversas condições clínicas sérias, sendo a cardiomiopatia uma das mais graves. Dr. Nick entrou para o círculo íntimo de Elvis no final da década de 1960 e logo se tornou seu médico pessoal, acompanhando-o em turnês, ficando disponível a qualquer hora do dia ou da noite e suprindo todas as suas exigências. O relacionamento entre os dois ia além da medicina. Dr. Nick era visto por Elvis como um amigo confiável, alguém em quem ele podia confiar plenamente. No entanto, com o passar dos anos, ficou evidente que a linha entre cuidado médico e cumplicidade em um vício havia sido cruzada. Documentos e investigações revelaram que, entre janeiro e agosto de 1977, apenas 8 meses, Dr. Nick havia prescrito para Elvis mais de 10.000 comprimidos de diferentes medicamentos. Eram calmantes para dormir, estimulantes para acordar, analgésicos para dor, antidepressivos para ansiedade, e mais uma série de substâncias que, em conjunto, criavam um verdadeiro coquetel químico diário. Elvis se tornará, sem perceber, escravo dessas substâncias. Muitas vezes, ele tomava os remédios sem saber exatamente o que estava ingerindo. Segundo relatos de ex-funcionários e membros da chamada máfia de Memphis, o rei costumava manter caixas de comprimidos por toda a casa, especialmente em sua suíte em Gracela. Era comum que ele fosse visto sonolento, cambaleante ou desorientado, sinais claros de sedação excessiva. Ainda assim, o show precisava continuar, e sua equipe se esforçava ao máximo para manter as aparências. Em apresentações nos últimos anos de sua vida, Elvis por vezes esquecia a letra das músicas, arrastava as palavras ou precisava de apoio físico para caminhar até o centro do palco. Há gravações emocionantes, e também tristes, de performances em que ele claramente não estava em condições de se apresentar, mas ainda assim enfrentava a plateia com dignidade, tentando entregar o que lhe restava. O corpo de Elvis sofria a cada dia. Além da cardiomiopatia e das outras doenças crônicas, ele enfrentava sérias alterações no peso corporal. Em seus últimos meses, chegou a ultrapassar os 160 quilos, o que agravava ainda mais sua condição cardíaca e limitava seus movimentos. A combinação de sedentarismo, má alimentação, insônia, uso desenfreado de remédios e doenças não tratadas adequadamente criou uma tempestade perfeita. Há relatos de que, nos dias finais, Elvis estava tão debilitado que mal conseguia sair da cama. Em 1977, em uma das últimas entrevistas concedidas por seu círculo íntimo, o clima já era de preocupação e silêncio. Poucos queriam admitir, mas muitos sabiam que algo muito errado estava acontecendo com o astro. Apesar de tudo, Elvis se recusava a deixar os palcos. Em seu coração, ele ainda era o mesmo garoto de Tupelo que amava cantar, se conectar com o público e sentir a vibração da música. Mas a realidade era que seu corpo já não acompanhava mais sua paixão. O vício em medicamentos e a ausência de um tratamento adequado, tanto médico quanto psicológico, o afastaram de qualquer chance real de recuperação. Quando morreu, em 16 de agosto de 1977, o laudo oficial indicou como causa da morte um ataque cardíaco. Porém, investigações posteriores sugerem fortemente que sua parada cardíaca foi precipitada por um colapso causado por intoxicação medicamentosa. A figura de Dr. Nick, por sua vez, se tornou um dos personagens mais controversos de toda essa história. Após a morte de Elvis, ele foi alvo de várias investigações. Em 1980, teve sua licença médica temporariamente suspensa e enfrentou um julgamento no qual foi acusado de má conduta profissional por prescrever excessivamente medicamentos a vários pacientes, entre eles, Elvis Presley. Ele acabou sendo absolvido das acusações mais graves, mas a mancha em sua reputação jamais foi apagada. Em entrevistas posteriores, Dr. Nick sempre insistiu que fazia o que acreditava ser melhor para o bem-estar de Elvis e que tentava controlar os danos da melhor maneira possível. No entanto, para muitos críticos, ele foi mais um facilitador do que um protetor. Poucas mortes causaram tanto impacto e geraram tamanha comoção quanto a de Elvis Presley, o eterno rei do rock. Em 16 de agosto de 1977,
Milhões de fãs ao redor do mundo ficaram em choque ao receberem a notícia de que Elvis havia falecido em sua mansão em Graceland, em Memphis, Tennessee. Ele tinha apenas 42 anos. O anúncio da morte, segundo os registros oficiais, indicava como causa um ataque cardíaco, ocorrido no banheiro de sua residência. A despedida foi rápida e cercada de homenagens emocionantes, com seu corpo sendo velado e sepultado em meio a um mar de fãs inconsoláveis. No entanto, desde os primeiros momentos, algo parecia estranho. Alguns detalhes não batiam, certas atitudes pareceram teatrais demais, e, com o passar dos anos, surgiram teorias que sugerem que Elvis não morreu, mas que teria forjado sua morte para fugir da fama sufocante que o perseguia. Essas especulações, ainda que desacreditadas por boa parte da imprensa e da ciência, continuam vivas até hoje, alimentadas por fãs fiéis, pesquisadores independentes e curiosos que vasculham cada detalhe com fervor quase religioso. A ideia de que Elvis Presley estaria vivo e teria simulado sua morte começou a circular poucos dias após o funeral. Para muitos, havia algo no ar, uma sensação de que o fim de Elvis não era definitivo. As teorias que defendem a hipótese da farsa da morte se baseiam em uma série de elementos que, à primeira vista, podem parecer pequenos ou triviais, mas que, quando somados, constroem uma narrativa que intriga e fascina. Um dos pontos mais frequentemente citados pelos defensores dessa teoria é a grafia do nome de Elvis na lápide instalada em Graceland. Lá está escrito Elvis Aaron Presley, sendo que, segundo alguns registros anteriores à sua morte, o nome do meio do cantor era grafado com apenas um A, Elvis Aaron Presley. A diferença parece sutil, mas para os teóricos da conspiração, trata-se de uma pista deliberada, deixada para indicar que o verdadeiro Elvis não estaria ali enterrado e que aquele seria apenas um monumento simbólico. Segundo esses entusiastas, a grafia Aaron teria sido escolhida de forma proposital para não violar uma regra moral ou religiosa que impede que alguém finja sua morte, ao mesmo tempo, tenha seu verdadeiro nome cravado em uma lápide. Essa teoria, embora questionável do ponto de vista legal ou teológico, ganhou força entre fãs que viam em Elvis alguém extremamente meticuloso com detalhes, e que jamais permitiria tal erro em sua própria lápide, a menos que houvesse uma razão muito específica para isso. Além da grafia, outro aspecto muito discutido diz respeito ao caixão utilizado no funeral. Testemunhas presentes na cerimônia afirmam que o caixão era surpreendentemente pesado, estimado em mais de 400 quilos. Isso levantou suspeitas de que não haveria apenas um corpo dentro do caixão, mas sim um manequim de cera com sistema de resfriamento interno, destinado a dar uma aparência realista durante o velório. Alguns dos presentes juram que o rosto no caixão não parecia o de Elvis, mas sim uma réplica, e que a pele parecia estranhamente rígida e brilhante, como se feita de outro material. Outro argumento constantemente citado envolve o comportamento do próprio Elvis nas semanas que antecederam sua suposta morte. De acordo com relatos de amigos e funcionários próximos, o cantor demonstrava um misto de ansiedade, cansaço e desejo profundo de desaparecer da vida pública. Ele teria confidenciado a alguns colegas que não suportava mais a fama, os compromissos, a pressão da mídia e o assédio constante dos fãs. Ao mesmo tempo, havia também a preocupação crescente com sua saúde, já bastante fragilizada, e com a ameaça de processos judiciais relacionados a impostos, contratos e acordos mal resolvidos. Para quem acredita na teoria da fuga planejada, esses fatores teriam sido o gatilho para a elaboração de um plano ousado: desaparecer, abandonar a vida de estrela e recomeçar do zero, em anonimato. Mas como alguém da magnitude de Elvis Presley conseguiria simplesmente sumir do mapa? Aqui entram as suposições mais elaboradas. Uma das mais conhecidas afirma que Elvis teria assumido uma nova identidade e se refugiado em locais isolados, longe dos grandes centros urbanos. Há quem diga que ele foi para o Havaí, outros apontam para regiões rurais dos Estados Unidos, e há até quem acredite que ele tenha fugido para o exterior, para países como Argentina, Canadá ou mesmo Austrália. Ao longo dos anos, inúmeras aparições de Elvis foram relatadas ao redor do mundo, com fotos, vídeos e testemunhos que afirmam tê-lo visto caminhando, comendo em restaurantes, dirigindo carros antigos ou participando de eventos discretos. Em alguns desses relatos, ele usava barba e boné, em outros parecia mais envelhecido, mas ainda assim inconfundível para os fãs que juram ter reconhecido sua voz, seus gestos e seu olhar. Outra teoria bastante difundida sugere que Elvis teria colaborado secretamente com o governo dos Estados Unidos, possivelmente com o FBI,
e que sua morte teria sido uma operação de proteção de testemunha. Essa narrativa parte do fato real de que Elvis tinha uma relação próxima com figuras políticas e chegou a visitar o presidente Richard Nixon em 1970, ocasião em que se ofereceu para ajudar na luta contra as drogas e o comunismo. Existe até uma foto famosa desse encontro. Para alguns, Elvis teria se envolvido mais profundamente com questões de segurança nacional do que se imagina, e sua morte seria uma forma de protegê-lo de ameaças que surgiram como consequência dessa colaboração. A ideia é certamente fantástica, mas ainda assim há pessoas que a defendem com convicção, apontando supostas provas de arquivos secretos, documentos não divulgados e testemunhos de ex-agentes. Entre as muitas alegações, suposições e pistas que alimentam essa narrativa, uma das mais curiosas e comentadas surgiu em 1990, quando os teóricos apontaram que Elvis teria feito uma aparição misteriosa, ainda que discreta, no fundo de uma cena do filme Esqueceram de Mim. Essa suposta aparição reacendeu os boatos de que o astro estaria vivo, escondido, e talvez até se divertindo com sua nova vida anônima longe da fama avassaladora que o acompanhava. Tudo começou de forma bastante despretensiosa. Em uma das cenas do icônico filme natalino estrelado por Macaulay Culkin, que rapidamente se tornou um clássico mundial, há um momento em que a mãe de Kevin McAllister, desesperada por reencontrar o filho, tenta comprar uma passagem no balcão de uma companhia aérea. Ao fundo da cena, atrás dela, é possível ver um homem de meia idade, com cabelo castanho escuro penteado para trás, costeletas marcantes, uma postura ereta e um lenço amarrado no pescoço. A imagem é rápida, quase despercebida, mas bastou para que alguns fãs mais atentos ligassem os pontos e identificassem naquela figura uma aparência incrivelmente parecida com Elvis Presley. A semelhança é notável para muitos: o estilo de cabelo, o formato do rosto, os traços marcantes do nariz e da mandíbula, e especialmente as costeletas laterais, uma marca registrada do cantor em seus últimos anos. A cena ganhou notoriedade e começou a ser debatida em fóruns da internet, programas de TV sensacionalistas e revistas especializadas em cultura pop. Teóricos passaram a comparar imagens antigas de Elvis com capturas de tela do filme, apontando semelhanças milimétricas entre os rostos. Houve até análises de especialistas em reconhecimento facial e entusiastas de tecnologia que tentaram comprovar que aquela figura misteriosa não era um figurante qualquer, mas sim o próprio rei do rock, agora escondido em Hollywood sob outra identidade. Essa ideia provocou um frenesi entre os fãs, que viram na possível aparição uma confirmação de que Elvis ainda estava vivo, e, mais ainda, que ele estaria se permitindo aparecer discretamente, como um aceno aos seus admiradores. Mas por que Esqueceram de Mim? Por que esse filme, em particular, seria o palco para uma aparição enigmática de alguém que passou mais de uma década supostamente escondido? Os teóricos têm suas explicações. Para muitos, Elvis teria participado das gravações por diversão ou como uma espécie de homenagem secreta à sua própria história. Há quem diga que o ator e diretor Chris Columbus, responsável pelo longa, sempre foi um grande fã de Elvis e teria incluído o figurante como uma brincadeira interna, talvez até sabendo da verdadeira identidade daquele homem. Outros acreditam que o próprio Elvis teria insistido em participar anonimamente da cena como uma forma de mostrar que ainda estava presente, mesmo que nas sombras. E há também os que veem tudo isso como um golpe do destino, um lapso do plano que o mantinha fora da mídia, um erro calculado ou até deliberado, um sinal de que o rei nunca nos deixou completamente. A teoria ganhou ainda mais força com as entrevistas do diretor e de membros da equipe de produção, que se recusaram a dar explicações detalhadas sobre a identidade do figurante. Quando questionado, Chris Columbus disse em tom de brincadeira que não podia confirmar nem negar se aquele homem era Elvis Presley. Essa resposta vaga, ao invés de encerrar o assunto, foi vista como uma evidência sutil de que havia algo sendo escondido. Os fãs mais dedicados chegaram a rastrear todos os créditos do filme e tentar entrar em contato com os figurantes listados, mas nunca conseguiram localizar aquele homem em particular. Isso apenas serviu para aumentar o mistério. Além disso, é importante lembrar que Esqueceram de Mim foi lançado em 1990, exatamente 13 anos após a morte de Elvis. Para os mais esotéricos, esse número tem um simbolismo especial, reforçando a ideia de um ciclo ou de um renascimento simbólico. O fato de o filme ter se tornado um fenômeno global, com milhões de espectadores ao redor do mundo, também é visto como uma oportunidade perfeita para que Elvis reaparecesse discretamente, sem chamar atenção demais,
mas o suficiente para ser notado por aqueles com olhos atentos e corações esperançosos. Afinal, quem melhor para esconder-se à vista de todos do que alguém cuja imagem já havia se tornado um ícone cultural, reconhecido e reinterpretado em milhares de produtos, imitadores e caricaturas. A especulação sobre a aparição de Elvis em Esqueceram de Mim também levou os fãs a revisitar outros filmes e programas de televisão da época, em busca de mais pistas ou aparições similares. Houve quem apontasse um possível Elvis no fundo de um episódio de Miami Vice, ou entre os frequentadores de um café em Friends. A obsessão por encontrar o rei em meio à multidão tornou-se uma espécie de hobby para alguns e uma missão de vida para outros. Criaram-se comunidades inteiras na internet, dedicadas exclusivamente a identificar supostos avistamentos e compará-los com fotos antigas, gravações de voz e até exames periciais amadores. Naturalmente, o ceticismo também existe. Muitos especialistas apontam que a figura no filme é, muito provavelmente, apenas um figurante comum, escolhido aleatoriamente para compor o cenário de uma cena de aeroporto. Os críticos da teoria lembram que os traços faciais, embora semelhantes, não são idênticos e que Elvis, se ainda estivesse vivo na época, teria 55 anos, idade compatível com a aparência do homem no filme, mas não necessariamente uma prova concreta. Além disso, o argumento de que o caixão de Elvis estava pesado demais, ou que a grafia de seu nome estava incorreta na lápide, já foi amplamente desmentido por familiares, médicos legistas e registros documentais. Ainda assim, a ausência de uma resposta definitiva quanto ao figurante misterioso de Esqueceram de Mim mantém a chama da dúvida acesa no imaginário popular. Curiosamente, o próprio filme gira em torno da ideia de que alguém pode ser esquecido, deixado para trás, invisível aos olhos dos outros, o que acrescenta uma camada de simbolismo à teoria. Para os fãs de Elvis, essa metáfora parece adequada. Ele teria sido deixado de lado pelo mundo, esquecido por um sistema que o exauriu, mas ainda estaria ali, observando, sorrindo em silêncio, talvez até se divertindo com o mito que ele mesmo ajudou a criar. A suposta aparição é, para muitos, uma confirmação poética de que o rei ainda caminha entre nós, disfarçado, mas presente.